Hoje o Mbappé talvez seja a grande estrela do Real Madrid, já pensando também numa reformulação merengue para a próxima temporada, porque vai mudar treinador, tá falando-se muito de sistema defensivo ser prioridade, e aí, ô Beckler, hoje eu vi uma notícia que parece ser bem interessante, assim, o Hausen, eu chamava de Hülsen, mas a pronúncia correta é Hausen, jovem zagueiro do Bournemouth, da seleção espanhola também, me lembro muito dele na Juventus. Juventus se livrou dele por 15 milhões de euros para jogar com Alexandre e Danilo improvisados na zaga, né? Baita atitude da Juventus. E agora ele provavelmente está indo para o Real Madrid, que vai pagar a multa rescisória ali, cerca de 60 milhões de euros. Esse lance de priorizar a zaga, as laterais, parece que o Real Madrid está indo forte nessa direção, pegando jovens, bons jogadores, né? Com algum tempo de atraso, né? Porque a temporada passada deu certo de uma forma muito responsável. O Real Madrid chegou a fazer um confronto direto com o Girona, que era o segundo melhor time da Espanha, com Carvajal e Tchouaméni na zaga. Foi muito bem, o time se defendia muito bem na temporada passada, defendia com 4 meio-campistas e não com 2 ou 3 como nessa temporada. E como deu certo na temporada passada, repetiram a dose para esse ano, né? Perdendo mais jogadores ainda, nunca se pode contar com a Alaba, perdeu o Militão, perdeu o Carvajal, e agora vai se reforçar. É um jogador relativamente barato, hoje em dia um zagueiro para chegar para o Real Madrid quando a 60 milhões de euros é pouco dinheiro, normalmente qualquer clube pediria mais, quando ele tem Uhum. uma multa de 60 milhões, é uma multa para sair, não é uma multa para ficar, né? É a multa para ficar, ou você não coloca a multa, ou você coloca uma multa de 1 bilhão, como os clubes espanhóis têm feito. Quem coloca uma multa de 60 é porque quer vender. E o Bournemouth, de um técnico espanhol, o Iraola, que desenvolve muito bem os jogadores, já tinha feito isso no Raio Vallecano e faz isso também no Bournemouth, vai conseguir uma boa venda para os seus padrões e vai ser um clube com salto muito grande para esse garoto que jogou em exigência menor do que vai ter no Real Madrid. Eu estou bastante curioso para ver o que o Xabi Alonso vai fazer, porque é um técnico que prioriza um jogo ofensivo e associativo, mas que muitas vezes o esquema está por cima dos jogadores. O Ancelotti, ele vê o que ele tem na mesa e monta o esquema baseado naquilo ali. Ele tinha um 4-3-3 com Benzema, ele passou a ter um 4-4-2 com Bellingham, ele passou a ter um 4-3-3 com Mbappé, tentando adaptar os jogadores. O Xabi Alonso parece mais autoral. E se ele quiser Uhum. fazer no Real Madrid o que ele fez de sucesso no Leverkusen, um 3-4-2-1, não vai sobrar basicamente ninguém fazendo o que está acostumado a fazer. Quase nenhum jogador do Real Madrid vai continuar nas suas funções. Se for o Arnold na direita, não. Nunca jogou numa defesa de três. Fran Garcia, se for qualquer outro pela esquerda, tampouco. Se for o Carreiras, que está no Benfica, um pouquinho mais. Esses zagueiros do Real Madrid pouco jogaram em esquema de três zagueiros na vida dele. O Rudiger jogou no Chelsea. Alguma coisa do Militão a gente já viu, mas não muito. Se for Alaba, o Hussein pode ir por aí. Os meio-campistas não estão acostumados a jogar com dois meio-campistas no esquema de três zagueiros. Normalmente é um e mais dois meias. Muda o posicionamento do Vinícius, muda o posicionamento do Bellingham, mantém o Mbappé como 9, mas com dois jogadores mais perto dele. Enfim, acho que mais do que uma revolução do Real Madrid de nome, e que também pode contratar muitos jogadores, o que a gente vai ver é tudo mudando dentro de campo. Os papéis dos jogadores, o que se quer fazer dentro da bola, onde se quer marcar, onde se quer defender, como se quer atacar. Vai ser um time bem, bem diferente para a próxima temporada. Essa mudança Ancelotti, Xabi Alonso vai ser algo que o Real Madrid possivelmente vai precisar de um tempo, né, para começar a ter um novo DNA, uma nova característica, né? O Marcelo citou aí o Carreiras. O Real Madrid não vai ser fácil a contratação dele, porque o lateral esquerdo do Benfica ele se tornou uma das prioridades do Real, né? Ele tem 22 anos e tal, tem uma cláusula de rescisão lá fixada, mas o Real tenta, além de negociar, reduzir esse valor da cláusula, ainda tem uma outra cláusula, porque ele foi vendido pelo United, né, no ano passado, Uhum. e o United tem uma preferência de opção de compra. Então, se o United quiser levá-lo, ele vai estar à frente do Real Madrid nessa situação. Por isso que o Real Madrid meio que corre E para tentar também o Carreiras. se eu fosse o Manchester United, eu queria, porque não tem no United um jogador com essa característica. O Rubem Amorim também quer jogar com três zagueiros, ele vai muito bem no esquema um pouco mais à frente. Mas se eu fosse o Real Madrid, eu queria mais ainda. Ele foi o melhor antídoto à Lamine Yamal encontrado essa Uhum. temporada. Os dois jogos que o Benfica fez, ele foi muito bem contra o Lamine. No United ele tinha sido emprestado para algum time menor, né?
Acho que era o Preston North End, se eu não estou enganado. Mas, enfim, algum time de um calibre inferior, assim, e o United praticamente não aproveitou ele e depois vendeu, mas com essa opção de poder recomprá-lo, porque sabia que era um jogador que podia estourar. Como é que você tá vendo aí, ô, Clara, essa renovação no Real Madrid, apostando em caras mais jovens, até porque os jogadores de defesa lesionaram muito, né? O físico foi um grande problema para o Real Madrid nessa temporada, mas tem esse ponto aí do Beckler, de que com a chegada do Xabi Alonso, muitos dos atuais jogadores do Real vão ter que mudar um pouquinho de função também para seguir esse esquema de sucesso do Xabi Alonso, né? A grande questão primeiro é que o Real Madrid não tem tempo para temporada de transição, então, por mais que seja necessária a adaptação de alguns jogadores, obviamente tem o estilo de jogo do Xabi, muita coisa vai mudar, mas vai ter que ser feito não só com pressão, mas com, ainda que não seja um resultado imediato, mas não vai ter tranquilidade para, ok, vamos derrapar aqui no começo. O Real Madrid precisa entender a questão do elenco, o Marcelo falava, né? Não é de agora que esse elenco precisa de peças. Um ano funcionou, o Ancelotti conseguiu encontrar as soluções, mesmo com o que tinha em mãos. Nessa temporada não funcionou. E funcionou com o Ancelotti na melhor temporada dele, né? A anterior, que o Real Madrid consegue solucionar tudo mesmo com faltando elenco. E a gente falava, era uma das maiores discussões dos programas, era o quanto que o Real Madrid vai conseguir a temporada, vai sofrer, em que momento vai cobrar a conta, e naquela temporada não cobrou, nessa cobrou. Então, eu acho que o Xabi tem dois trabalhos, né? Ele tem o trabalho de fazer a equipe jogar com a identidade dele, da forma que ele quer, o trabalho de evolução e de amadurecimento do que ele quer como time, e o trabalho de encaixar novas peças, né? E aí, claro, fazer parte de quem vai chegar, quem não vai chegar. Mas é um baita desafio. Eu tô bem curiosa para ver o Xabi Alonso no Real Madrid, porque vai ser um outro tipo de projeto, um outro tipo de pressão. O primeiro ano dele quer dizer, o ano que ele ganha a Bundesliga com o Leverkusen assim, é primoroso o trabalho dele, ainda que na reta final tenha tido algumas questões, mas era uma das equipes que a gente mais gostava de ver jogar, né? Uhum. Então, vamos ver o que é que ele consegue fazer com esse Real Madrid. Tem um ponto só, Otávio, para trazer um pouquinho dos tempos que a Clarinha falava, não vai ter tempo, tá? Xabi Alonso não vai ter tempo. Por isso que eu acho que de início, talvez, ele não tente tanto imprimir a forma que ele vai querer jogar, porque ele não vai ter tempo para conseguir explicar aos jogadores o que ele vai querer fazer. O Real Madrid vai anunciar muito provavelmente o Xabi Alonso quando terminar a La Liga, 25, 26 de maio, né, até o dia 1º de junho. O Xabi Alonso vai ter do dia 1º ao dia 10, basicamente, para o Real Madrid incorporar essas 3 contratações. Arnold, que ainda precisa negociar com o Liverpool. Lateral esquerdo, que está entre Carreiras e Grimaldo. A opção Grimaldo continua existindo. E o zagueiro, que esse sim já está contratado e deve chegar antes do Mundial de Clubes. E depois o Real Madrid viaja para o Mundial de Clubes no dia 14 de junho. O primeiro jogo é no dia 18, sendo que a grande maioria dos jogadores vai estar com seleções. Então, o Xabi Alonso vai ter o elenco praticamente completo. Lembrando que o jogo da Seleção Brasileira eu acho que é no dia 10 ou 11 de junho. Ele vai ter o elenco completo para estrear no Mundial de Clubes menos de uma semana. Uhum. Então, mudar toda a forma do time de jogar para o Mundial de Clubes, eu acredito que vai ser muito complicado, a não ser que durante o Mundial ele vá mudando. Por isso que por aqui se diz que, em princípio, ele deve pelo menos manter uma estrutura de uma linha de 4, porque ele não vai conseguir fazer todas essas mudanças em tão pouco tempo, não contando com todos os jogadores, basicamente. Mas é um grandíssimo desafio para o Xabi Alonso conseguir montar esse Real Madrid e competir pelo Mundial de Clubes, né? Porque Mas eu acredito que todo mundo esteja um pouco preocupado com o Mundial e La Liga e Champions na temporada que vem, é quando o Xabi Alonso vai ter que imprimir a digital dele, né? Se no Mundial o que vier, veio. Mas quando ele vai ter tempo de treinar, vai receber reforços, quando vai se cobrar alguma coisa do Xabi Alonso, vai ser a partir de agosto. No curto espaço, né? No curto prazo aí, ele vai ter que se virar um pouquinho, até por isso que a Tati disse aí, né? Não vai ter o elenco completo, vai ter data FIFA no meio do caminho. É difícil chegar e já implementar, né? Mas, por ser um cara de um trabalho bem autoral e a gente sabe o que isso significa pra ele, provavelmente as garrinhas de Xabi Alonso passarão a aparecer no Real Madrid em questão de tempo. Lembrando que ele não tá oficializado, né?
Tá 99% certo, mas a gente já tá trabalhando com a hipótese do Xabi Alonso no Real Madrid. Essa temporada ele foi um pouco mais maleável com o esquema. Temporada passada foi basicamente 3-4-2-1. O que mudava era se jogava sempre com uma referência ou não, porque o Boniface foi para a Copa Africana de Nações, depois se lesionou. Ele não confiava totalmente no Patrick Schick, então ele jogou algumas vezes com Telia na frente, jogou algumas vezes com Adli na frente, variou um pouco o que era a ponta do ataque. Mas nessa temporada a gente viu o Leverkusen mais de 4-4-2, 4-1-4-1, muitas vezes, jogando como Kiele como lateral, um lateral mais defensivo, desfazendo linha de 3 e fazendo linha de 4. Alguma coisa ele alternou nessa temporada. Então, é porque é um técnico muito novo, a gente não sabe o tanto que ele é, tipo o Rubem Amorim. Rubem Amorim, a gente já vê que onde ele vai, ele leva o 3-4-2-1 dele embaixo do braço. A gente sabe se o Xabi Alonso vai fazer isso até as últimas consequências. Nessa temporada não foi tanto assim como na anterior que deu mais certo. Precisou adaptar mais o Bayer Leverkusen. Superchat aqui do Giovanni Viotto, ele manda: Stiller ou Enzo Fernandes seria uma boa opção de meia central, regista para o Real Madrid? Muito se fala do próprio Güler assumir essa função. Ancelotti o vê como MC, ele bota aqui entre parênteses. Stiller ou Enzo Fernandes, Tati, são nomes falados aí na Espanha? Sim. Os dois nomes que estão aparecendo como meio-campista, o Real Madrid quer contratar um meio-campista, mas essa vai ser uma contratação para depois do Mundial de Clubes, não é para agora, como as outras 3 que devem acontecer até o dia 10 de junho para inscrever no Mundial de Clubes. O Reinders e o Stiller são os dois nomes que estão aparecendo muito nesse momento. São dois nomes que Reinders do Milan, Stiller do Stuttgart, né? Isso. O caso do Enzo é um pouco mais complicado porque é time Premier League, né? Aí já dificulta um pouco querer tentar negociar qualquer coisa. Repito, eu acho que o caso do meio-campista tem que ver o que o Xabi Alonso vai precisar e o que ele vai querer para o estilo de jogo que ele vai fazer, né? Então tem esse ponto, porque meio-campista do Real Madrid até tem, só que tem que ver se o que tem serve para o que o Xabi Alonso quer fazer. E Boa. só complementando sobre o Reinders, eu falei isso sobre o Theo Hernandes, acho que foi no último programa, que a gente estava falando justamente também de montagem de elenco. O Reinders entra na mesma história, tá? O Milan vai precisar vender jogador, não... Liga dos Campeões ainda tem uma chance matemática de pegar vaga, mas não acredito. Pode ficar fora, inclusive, de competições europeias no geral. Então, não jogar nem Conference, né? Nem Conference, exatamente. Então, assim, o que já está sendo previsto de balanço é terrível para o Milan. Então, o Milan vai precisar vender jogador e vai precisar vender jogador importante, né? E aí, se a gente pegar aqui 3, 4 jogadores importantes, seria o Theo Hernandes, o Rafael Leão, que eu acho que é um perfil mais complicado de vender, e o Reinders. Dentre esses 3, o Reinders, para mim, é o perfil talvez mais interessante, talvez mais fácil, entre aspas, de ser vendido nesse momento, e então é para ficar de olho também nele, porque acho bem... Só precisa saber que vai receber a proposta no Milan, porque a gente não sabe quem é que recebe, quem é que monta elenco, quem é que diz sim ou não. Essa parte aí quem vier bater na porta do Milan vai primeiro descobrir para quem mandar a proposta. É daí que já se faça a leitura da bagunça que tá o Milan, né? O Reinders que teve uma temporada artilheira, né? Fez muitos gols aí em um período bom meia. Diga, Beckler. É um jogador que acho que tem que organizar o time a partir de trás, porque é o que eu acho que o Real Madrid precisa. Alguém com mais cabeça perto dos zagueiros do que perto dos atacantes, porque para isso já tem o Bellingham. Não precisa por ali. Hoje tem a notícia de que o Manchester City, né, já está atrás do Reinders também. E também acho que é um jogador que de um perfil que o Manchester City precisa. Desde que o do Gundogan deixou de ser o Gundogan, o Manchester City sente a falta dele. E o City a gente sabe, né? Deve ser agressivo nessa janela, pensando na próxima temporada aí, já que essa deixou muito a desejar. Um outro superchat que eu peguei aqui, ainda sobre nomes, pra gente passar para nosso próximo assunto. Samuel Borges, ele manda aqui: o Xabi pode insistir na contratação do Tá para esse sistema defensivo problemático do Real, visto que Barcelona e Bayern já estão de olho nele. O Tá estava praticamente certo com o Barcelona, né, o Beckler, mas nos últimos dias, com o Xabi Alonso indo para o Real Madrid, enfim, a coisa pode mudar de panorama? A informação que eu tenho é que o próprio Jonathan Tah já considerava certo e era prioridade dele jogar no Barça. Só que o interesse do Barcelona diminuiu muito na contratação dele, porque primeiro o Barcelona quer vender um zagueiro e acha que não vai ser fácil vender.
Os últimos meses do Ronald Araújo não são bons e o Christensen passou muito tempo inativo. Era um dos 2 zagueiros que o Barcelona pensava em negociar para contar com o Jonathan Tah. E o Barcelona não sabe se será fácil achar o valor que ele quer nesses 2 jogadores. Então, caso não ache, caso apareçam propostas baixas e tal, o Barcelona prefere esperar e não vender e contar com eles para a próxima temporada. O Hans Flick gosta muito do Christensen, que me falaram aqui também, que colocou ele para jogar do nada contra a Inter de Milão depois de ter jogado 45 minutos na temporada, no primeiro jogo, e colocou ele numa semifinal de Champions, e entrou muito bem no Clássico depois contra o Real Madrid. Sim. Então a ideia do Barcelona é vender que seria o Christensen ou o Ronald Araújo, mas entende que não será fácil. E o Jonathan Tah não quer ficar esperando. Então, o Tah achava que a negociação com o Barcelona seria mais fácil, não foi, e agora o agente dele está ouvindo outras ofertas. Com o Real Madrid fechando o Hausen, eu não sei se eles vão ir procurar mais um zagueiro, né? Acho que aí vai depender muito do que o departamento médico diz em relação aos zagueiros que o Real Madrid tem. Tá sendo difícil de utilizá-los nos últimos anos. E a outra coisa é um perfil de zagueiro canhoto por aqui. O Inigo Martínez tem 33 anos, o Barcelona acha fundamental um zagueiro canhoto para jogar do lado esquerdo, fazer saída de bola ou paralela pela esquerda ou bola cruzada para a direita. Numa dessa, o Tah pode acabar parando no Bayern de Munique, né? Vamos ver aí como é que essa janela vai se desenhar. Você sabe, né, Otávio? Ele já tá por ali. Vai continuar estando, né? Na Alemanha. Tudum.